Amém. Podemos se sentar. Você que está em casa também, se estiver em pé, pode sentar. Nós queremos ainda continuar louvando o nome do Senhor, como nós temos de costume, pela vida daqueles irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida no decorrer da semana que se passou. No dia 11, Antônio Carlos Filho. No dia 12, Maria Aparecida Boriola. No dia 12 também o Leôncio Rufino Neto. Dia 14, a nossa irmã da Sociedade Castro Almeida. Dia 14, Claudinei Albino da Silva. E dia 15, Rony Alves, lá de Nova Londrina. São esses os irmãos e irmãs que completaram mais um ano. Nós vamos orar. Você que não foi falado o nome, mas se completou mais um ano também, queremos como igreja abençoar, orar pela sua vida. Vamos fechar os olhos, vamos estar orando agora, depois, em seguida, que estaremos cantando os parabéns aos nossos irmãos e irmãs. Pai, obrigado a Deus por esse momento, ó Pai, por essa oportunidade que temos de orar pela vida dos nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Pai, nós pedimos as bênçãos mais ricas, bênçãos celestiais do Senhor sobre a vida deles e delas. Pai, nós clamamos como igreja, Deus, por cada um seu emocional, seu espiritual, toda a sua vida, nós apresentamos diante do Senhor. Nos alegramos como igreja, Pai, por essa data tão especial na vida dos nossos irmãos e irmãs, e queremos, Pai, mesmo que eles sejam nesse tempo, Pai, ajudados pelo Senhor, nesse tempo fortalecidos pelo Senhor, nesse tempo, ó Pai, que eles possam confiar no Senhor, Pai. Assim nós oramos e nos alegramos como igreja, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar então os parabéns. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Você quiser dar um abraço, você dá um abraço de longe, O da Sá tá ali. Um abraço, E glória a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que completaram o aniversário. Aí nós também queremos agradecer pela presença de todos vocês que nos visitam, De alguma forma aqui, eu creio que todos são de casa, praticamente todos, Tem ali um visitante, pastora Antonieta, Está ali, levantou a mão, muito bem-vinda, pastora. Vocês que nos visitam, ficamos felizes, honrados pela presença de vocês. Você que está aí no lar, na sua casa, Talvez não é membro dessa igreja, mas está aí distante daqui, até da cidade de Paraná, está nos prestigiando, está nos visitando nas nossas redes sociais. Muito bem-vindo, que Deus abençoe. Compartilhe esse culto, esse momento com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Vocês que nos visitam, Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa ser abençoado e abençoada neste culto, nesse momento. Amém? Nós vamos ainda adorar o nome do Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos, Você já vai se preparando aí. Hoje é um dia diferente, um dia especial, porque hoje nós temos uma oferta missionária nacional, que mesmo diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós não vamos deixar essa oferta missionária nacional. Ela é uma vez por ano apenas, que nós levantamos, e todo o nosso Brasil, a nossa igreja metodista, levanta essa oferta, e hoje é o primeiro dia. Por que é o primeiro dia? Essa oferta esse ano será um pouco diferente, não será o único dia que nós vamos recolhê-la, Ela vai ser recolhida durante 3 meses, maio, junho e julho. Então todos os domingos, que nós tivermos culto, nós teremos ali na frente os envelopinhos como este, Alguns, eu creio que pegaram aí, E aí, por que esse envelope, pastor? Porque esse envelope, ele diferencia das ofertas normais, ok? Então, se você for ofertar para a oferta missionária nacional, você utiliza esse envelope para facilitar aí o nosso controle, ok? Você que está em casa também, nós orientamos aí os cooperadores pastorais que viessem aqui, passassem aqui no prédio da igreja,
e adquirisse os envelopes para levar para os seus lares, né? Porque tem muitas famílias cultuando nos lares, que não podem estar, estão no grupo de risco, são, né, pessoas acima de 60 anos, crianças. Então aí nós orientamos que pegasse seu envelope para recolher a oferta também nos seus lares. Você ainda pode pegar, porque hoje é o primeiro dia, como eu falei, de vários dias, né? Durante aí 3 meses nós estaremos recolhendo a nossa oferta missionária nacional, para que a obra de Deus, a missão de Deus continue, né? Na Amazônia principalmente. Nós aqui na Rema, na Amazônia, nós somos os mais beneficiados com essa oferta. Então nós também devemos participar, né? Então se você puder, né, nesse tempo, mesmo nesse tempo difícil, contribua, né? E eu quero ler um texto rapidamente com vocês, 2 Coríntios, capítulo 8, falar aqui de uma oferta generosa que a igreja da Macedônia levantou ali com tanta alegria nos seus corações, né, para que ajudasse o povo de Deus espalhado aí pelo mundo naquela época da igreja primitiva. Capítulo 8 de 2 Coríntios diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, olha só, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Aleluia! Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessas assistências aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha que lindo essa história maravilhosa, né? Apóstolo Paulo aqui dando graças a Deus pelas igrejas, que na verdade Macedônia é uma região, né, onde tinham muitas igrejas ali constituídas, e muitas delas foi o próprio apóstolo Paulo que começou o trabalho, né? Plantou ali muitas igrejas. Então ele estava agradecendo, louvando a Deus, testemunhando a Deus pela alegria dos irmãos que mesmo pobres, né, fizeram-se ricos, né, abundantes, ofertando com generosidade, com amor a obra de Deus, e não num momento fácil. Olha que interessante, eles não estavam vivendo momentos fáceis. Ele está dizendo aqui, ó, em diante de muitas tribulações, né, dores, abundância, mas mesmo assim mostraram abundância de alegria, por meio de muita prova de tribulação. Ele fala, mas manifestaram abundância de alegria, e aí então transbordou a sua oferta generosa ao Senhor, né? Então quero deixar essa palavra ao teu coração, para que você tenha essa mesma atitude dessas igrejas da Macedônia, que nós, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo difícil, mesmo diante de tempos de incertezas, nós possamos contribuir com o Senhor. Nossas irmãs estarão aí com a distância aceitável, né? Passando aí os cestinhos, né? Recolhendo a sua oferta. Você não precisa se levantar. Da maneira que você está, você pode colocar a sua oferta, o seu dízimo, né? Primeiro deixe nós orarmos para nós consagrarmos ao Senhor, tá? Você em casa também ore. E também nós temos as mídias, né? Através de transferência bancária. Vai estar aparecendo na sua tela aí. Transferência para o Banco Bradesco. Tem um código aí, né? Um código Core, né? QR Code, eu sempre me confundo com esse código aí. QR Code que você pode utilizar então para transferência pelo PagSeguro, que é o nosso sistemazinho aí, né? E também transferência bancária pelo nosso banco que nós utilizamos nesse momento. É o único banco que nós utilizamos, é o Bradesco, tá? Você pode fazer TED, né? Tem aí os chamados TED, DOC, né? Transferência, depósito. Só nos informe então aí como é que você fez a sua oferta, o seu dízimo, né? Para que nós possamos ter o controle de tudo isso, ok? Vai estar aparecendo aí na tela nesse momento do louvor, né? Os dados aí para a nossa transferência. Vamos orar então nesse momento e louvar ao Senhor, e assim estaremos entregando, devolvendo, adorando com generosidade ao nome do Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Pai, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. É um tempo oportuno, Pai, de nós colocarmos a nossa fé em prática. A nossa vida, Pai, com o Senhor não depende, Pai, deste mundo, não depende das circunstâncias, nós dependemos do Senhor. Consagramos assim, Pai, a nossa renda,
a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor nesse momento, Pai. Os irmãos que estão em casa também estão consagrando o seu dízimo, a sua oferta. Nós, Pai, queremos Te adorar, Te exaltar com generosidade, Pai, com alegria, mesmo diante da pobreza, mesmo diante da crise, mesmo diante das circunstâncias difíceis que estamos vivendo. Nós queremos ter alegria abundante, Pai, de contribuir com a Tua obra, com o Teu reino, Pai. Assim, Pai, seja a atitude de cada filho, de cada filha, de cada pessoa, Pai, que está contribuindo nesse momento. Nós assim consagramos tudo ao Senhor e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você então contribua, você em casa também. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amados e amadas, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que todos e todas estejam bem com a graça do Senhor. É muito bom revê-los e revê-las. Bendito seja Deus, né? Claro que nós estamos assim num tempo diferente. Contudo, é necessário que a igreja atravesse tempos diferentes e seja fortalecido pelo Senhor, fortalecidos e fortalecidas na fé. Amém? E nós vamos hoje então compartilhar, vamos refletir exatamente sobre a fé. Eu trouxe um tema que fala da herança da nossa fé e frente aos desafios atuais que nós temos caminhado nessa trajetória, ainda aqui nesse mundo, com a graça de Deus. Convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículos 3, versículo 6, depois do 36 ao 40. Hebreus 11. Aí nós vamos ler então o 3, o 6, depois do 36 até o 40, tá? Deixa eu só localizar. Ore comigo, peça ao Senhor para ministrar ao teu coração nesse momento. Pede ao Senhor que conhece o íntimo do seu ser para falar com você grandemente nesse momento. Pai, nós te bendizemos pela linda oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, por todos os meios que nós temos de estarmos juntos, de compartilharmos, de refletirmos. Eu oro pela tua igreja nesse momento, eu oro por cada um e cada uma, eu oro pelas pessoas que nos visitam, meu Deus, que estão aí assistindo, que estão ouvindo essa palavra. Eu oro para que o Senhor ministre os seus corações, o Senhor que sonda e conhece a condição,
o estado de cada pessoa neste dia. No nome do Senhor Jesus, venha de encontro, meu Deus, ao íntimo do seu ser. Como o apóstolo Paulo pediu, ministra ao íntimo do ser de cada um e cada uma, com essa palavra poderosa, meu Deus, essa palavra que vem de encontro aos nossos corações. Eu clamo a cobertura do sangue de Jesus. Eu clamo que agora toda a nossa atenção esteja no Senhor. Eu clamo pela viva esperança que o Teu Santo Espírito, meu Deus, pode ministrar aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nos dê a Tua revelação. O Senhor vive e o Senhor reina para sempre. Amém? E graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Amém, amados e amadas? Pode sentar. Nós vamos compartilhar, então, hoje um pouco a respeito da herança que temos, né? Porque a fé que nós temos hoje, veja bem, a fé que nós temos hoje é uma linda herança. Você sabe o que é herança? Né? Se falar para você que você recebeu uma herança, você pergunta de quem que eu recebi a herança, né? Eu até converso com o pastor Kilson, nós, se for depender de herança, né? Porque a gente sabe que não tem, a nossa família não teve essa questão de muitos bens para ter muita herança e tudo. A fé que nós temos hoje é uma linda herança. Então veja bem, nós herdamos. Eu não posso de maneira nenhuma dizer eu tenho muita fé se eu não conhecer da onde eu herdei a fé. Há muitas pessoas que não leem a Bíblia Sagrada, não têm conhecimento das histórias bíblicas e às vezes elas dizem eu tenho fé. Eu posso até dizer assim, às vezes pode ser uma questão natural da pessoa achar, né, que tem fé, até mesmo porque nós somos pessoas espirituais e a gente tem uma tendência da necessidade de querer poder acreditar em alguma coisa. Mas essa fé, ela não pode ser uma fé que erra o alvo, que está fora dos princípios de Deus e da vontade de Deus para a nossa trajetória. Então a fé que eu tenho e você tem é uma linda herança, amém? Então nós precisamos conhecer, nós precisamos saber a respeito dela. E como é que nós sabemos aonde se apoia a nossa fé? A nossa fé se apoia em quê? Se alguém hoje olhar para você e perguntar, você tem fé? Tem. A sua fé se apoia em quê? O que você responde a essa pessoa? A sua fé é apoiada em quê? Muitas pessoas vão dizer em Deus. Como assim uma coisa vaga, né? A sua fé se apoia em quê? Então olha só, a nossa fé se apoia na revelação que Deus faz de si mesmo.
ao longo da história, através de quem? De homens e mulheres, desde o Antigo Testamento, desde o início de tudo. Quem revelou isso? Deus mesmo revelou. Né? Até mesmo a gente fala, Deus foi se revelando ao ser humano ao longo da história. Nesta revelação que Deus faz de si mesmo, está apoiada a nossa fé. Amém, igreja? Amém? Nessa revelação que Deus faz de si mesmo, então, está apoiada a nossa fé. A sua e a minha. E eu estou trazendo um assunto muito sério sobre isso. A gente percebe nesse tempo muitas pessoas, eu tenho fé em Deus, que tudo isso vai passar já já. É isso que está referindo a palavra de Deus? Sobre os tempos difíceis que atravessamos? Sim ou não? O que diz então a palavra de Deus acerca das circunstâncias dos últimos tempos? Quais são os sinais visíveis de que as profecias estão se cumprindo? O que é que está registrado? O que Deus revelou sobre isso? A nossa fé deve estar apoiada nessa revelação. Entende, amados e amadas? Então veja bem, a revelação, né, que ao longo da história Deus traz então através de homens e mulheres nas Sagradas Escrituras. A fé muda pessoas, a fé muda destinos eternos, amém? A fé muda pessoas. Você conhece pessoa que diz que tem muita fé e nunca mudou? Né? Conhece, eu também conheço. A fé muda pessoas, amém ou não amém? Muda pessoas, muda destinos eternos. A fé, amados e amadas, é algo tão forte nas nossas vidas, porque a fé nos leva a compreender a origem do universo. Até mesmo aqui nós lemos, né? Pela fé compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E quanto mais estudamos sobre isso, né? Há pessoas que começam a estudar e pensam assim, não, mas a origem do universo foi outra coisa, né? Houve uma explosão, explodiu tudo, ocorreram algumas coisas. Mas se você se aprofundar mais, você vai perceber, meu Deus, que loucura. Só pode haver um poder muito grande mesmo para mover tudo isso, para ter formado tudo isso. Então a fé nos faz compreender que a origem do universo, né, ela foi feita pela palavra de Deus. Então é pela perseverança nessa fé, apoiada na revelação que Deus faz de si mesmo, que nós somos salvos e salvas. É pela fé que o nosso destino eterno foi mudado. É pela fé que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. É pela fé que conhecemos o Senhor. É pela fé que nós temos experiências profundas com um amigo muito lindo chamado Espírito Santo de Deus. É pela fé que nós amadurecemos, amados e amadas, para receber e tomar posse da herança e das lindas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Então, é necessário que avancemos, que amadureçamos na palavra do Senhor e nas revelações. É pela fé que nós somos salvos e salvos de coisas visíveis, somos salvos e salvos de coisas invisíveis. É pela fé. É pela fé que nós somos salvos e salvos de coisas passageiras. Pela fé somos salvos e salvos de coisas eternas, sejam naturais, sejam espirituais. É pela fé que agradamos a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? Vai copiando isso no teu coração, vai juntando e vai ligando a palavra de Deus ao que você conhece. Para você entender, eu estou falando tudo que está na palavra de Deus, né? Então nós temos aqui uma leitura da carta aos Hebreus. O autor escreve e ele não diz para quem escreveu, mas o título dela nos faz já inclinar para os hebreus, né, o povo judeu que creu em Jesus Cristo, que o recebeu como Salvador e Senhor. Então ele escreve a esse público cristão que creu no Senhor Jesus Cristo, que o recebeu como Salvador e Senhor. E aqui no capítulo 11,
né, ele vai tratar sobre essa questão da fé. A carta aos Hebreus, ela é conhecida como o quinto evangelho. Ela foi assim nomeada como o quinto evangelho, porque os evangelhos, eles narram o que Jesus Cristo, a sua chegada nesse mundo, como ele agiu, o que ele fez. E a carta aos Hebreus narra a continuidade disso. Ela narra a continuidade do que o Senhor continuou fazendo. O que Jesus Cristo continuou fazendo na terra, pelo poder e ação do seu Espírito Santo. Ainda através de homens e mulheres que vieram a crer, que foram grandemente usados por Deus, que tiveram a fé firmada na revelação que Deus fez de si mesmo, firmada em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o sumo sacerdote, feito sacrifício uma só vez, que nos salvou por meio da fé. Amém? Então Hebreus vai narrar tudo isso, e ainda Hebreus não termina com essas letras. Aos Hebreus vai dizer, tudo isso aqui não terminou aqui, porque não pode ser aperfeiçoado a concretização da promessa sem você. É isso que os Hebreus vai trazer. Ele diz, tudo isso não foi concretizado, porque aí essa promessa se concretiza com a sua vida e com a minha vida hoje. Entendem isso? Então olhe para a sua pastora o que eu estou dizendo a você. Dependendo de como agimos por fé nesse tempo, essa promessa se concretizará para a glória de Deus. Então nós não podemos ter uma fé fora do fundamento, porque agora ela se concretiza, ela é aperfeiçoada através das nossas vidas. A nossa fé fala ao mundo, entende? Então não pode ser firmada na areia, como o pastor Kills pregou. Tem que estar num firme fundamento. Há uma rocha eterna que nós nos apoiamos nela. Quem é a rocha eterna? Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador e Senhor. Amém, queridos? Então é necessário isso. Então veja bem, aqui especialmente no capítulo 11, traz uma lista. Quem já leu aí os Hebreus 11 sabe que ele traz um conceito de fé, como firme fundamento, né, das coisas que nós esperamos, como a certeza que nós temos nas mãos o que nós nem ainda vimos. Por que ele fala isso? Porque os que viveram antes de nós, e ele está dizendo que desde Abel, e ele vai trazendo, né, os patriarcas, ele vai falar aí sobre Abel, sobre Enoque, que pela fé andou com Deus, foi amigo de Deus, e Enoque andou tanto com Deus que daqui a pouco, cadê Enoque? Deus mesmo trasladou para o céu sem ver a morte. Olha aí, você quer ser igual a Enoque? Ô, amado, quero ser igual a Enoque e Elias, ó. Quero logo ir para casa, né? Que coisa mais linda. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa mais linda ocorreu com Enoque. Andava com Deus, né? A palavra aqui diz assim, como alguém que anda de mãos dadas, né? Daqui a pouco Enoque foi embora. Oh, meu Deus eterno, que coisa mais maravilhosa. Aí vai falar de Noé, que agindo por fé, né, fez algo que escandalizou todo mundo, mas salvou a sua casa, a sua família. Como tem sido as nossas atitudes por fé para a salvação de toda a nossa família? Sabe, são questões que é necessário nós aprofundarmos sobre isso. Ele vai trazer tantas questões lindas sobre os patriarcas, né? Depois ele vai passar para o povo de Israel. Existe um fato muito importante, quando ele trata ali sobre a caminhada do povo de Israel, sobre como por fé pessoas tiveram atitudes que mudaram a história, e que entraram de acordo com a vontade do que Deus tinha para aquele tempo. Sabe, ele dá um salto, olha aqui o que eu vou dizer para você. Ele dá um salto dos 40 anos no deserto, ele não menciona como um tempo de fé. Ele dá um salto, pastor, ele não menciona o tempo no deserto. Sabe por quê? Esse tempo no deserto foi um tempo de incredulidade, rebeldia, insubmissão de um povo. Querendo voltar para trás, para o Egito, duvidando de pessoa que Deus levantou para caminhar com eles, murmurando. Então,
Em nome de Jesus Cristo, eu espero no Senhor e na força do seu poder, que no meu tempo e no seu tempo de atravessarmos o deserto, não seja um tempo de incredulidade, insubmissão, nem de rebeldia, nem de murmuração. Mas seja um tempo que vai continuar a carta que foi escrita aos Hebreus, dizendo que nesse tempo, quando nós atravessamos circunstâncias difíceis, seja concretizada a promessa e seja então aperfeiçoada a boa vontade de Deus. E a fé dos nossos irmãos que viveram antes de nós seja aperfeiçoada em nós hoje, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então olhe para mim e para você, nós temos uma responsabilidade muito grande hoje. Porque a nossa fé é quem fala ao mundo. Entende isso? Está em aos Coríntios, isso está escrito, que a nossa fé fala. Né? A nossa fé então fala ao mundo. E nós precisamos ter ciência dessa responsabilidade que nós temos. Então, ele traz essa lista dos chamados heróis na fé e faz, então, aqui uma comparação destes que nós chamamos de heróis da fé com os cristãos da nova aliança. Você é da nova aliança, amém? Somos da nova e eterna aliança, através de Jesus Cristo. Então ele vai falar dos cristãos e cristãs da nova aliança, que hoje sou eu e é você, né? Que nós somos a continuidade daqueles que desde Gênesis creram em Deus e pela fé obtiveram um bom testemunho. Veja bem, da sua vida com Deus e também do relacionamento com o mundo. Então eu e você somos a continuidade da fé daqueles irmãos e irmãs que obtiveram um bom testemunho no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o mundo. Eu e você temos a continuidade dessa fé. E nós precisamos conhecê-la, saber em que nossa fé está apoiada. E então no nosso relacionamento com o mundo, nós temos algo em comum com nossos irmãos, com as nossas irmãs do Antigo Testamento e também da Nova Aliança, como a igreja primitiva. Eu sempre tenho falado, eu acredito que na última escola de discípulos que nós tivemos, eu mencionei até sobre como é que a igreja primitiva se conduziu nos tempos difíceis de perseguição. Como eles se conduziram? Porque nós somos essa igreja, nós somos a continuidade dessa igreja. E nós não podemos pensar, eles vivem, isso foi num tempo lá atrás, porque nós continuamos essa história. A fé é a mesma, apoiada, fundamentada no que Deus revelou de si mesmo. Então, olha bem, nós temos algo em comum com eles e com elas, e também com os cristãos da Nova Aliança, como a igreja primitiva, que é o quê? A confiança que temos em Deus e nas suas promessas. O que nós temos em comum desde Abel, que creu e por fé agradou a Deus, trazendo por toda a história até hoje nas nossas vidas. O que nós temos em comum? A fé e a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Amém, amados e amadas? Há promessas sobre a sua vida, sim ou não? Há promessas sobre nós. Há lindas promessas sobre nós. E nós temos confiança no Senhor e nas suas promessas. Essa então é a característica do povo de Deus, a confiança inabalável, a fé em Jesus Cristo. Se nós temos uma característica, se chama confiança em Deus. Entende? Temos confiança em Deus. Eu até já falei aqui na igreja que nós precisamos ter confiança, fé em Deus e nas suas promessas. Nós precisamos ter confiança para viver e nós precisamos ter confiança para morrer. Entende isso? Você tem fé para morrer? Porque há muitas pessoas que dizem, eu tenho muita fé que eu vou ser curado, eu tenho muita fé que vai ser dessa e dessa forma, eu tenho fé que eu vou comprar a minha casa, eu tenho muita fé em Deus que eu vou passar nesse concurso. Você já ouviu alguém falar, eu tenho fé para morrer? Sim ou não? Então, se existe uma característica do povo de Deus, se chama confiança no Senhor. Para viver ou para morrer.
Veja bem a história. Eu li aqui algumas questões, mas você vai ver aos Hebreus que ele vai falar de pessoas que venceram tudo. Rasgou o leão no meio, venceu o fio da espada, colocou um exército para correr pela fé. Pela fé venceram isso, pela fé mataram um gigante, pela fé. Mas também depois chega um momento que ele diz, pela fé, conforme eu li aqui, sofreram, passaram por escárnios, açoites, algemas, prisões. Pela fé foram cerrados ao meio, passou o fio da espada. Pela fé foram apedrejados. Então, veja bem o que eu vou dizer a você. Nós não podemos ser meninos na fé. Nós não podemos entender e apoiar a nossa fé em muitas mentiras de pregações que está dizendo aí que a igreja não sofre. Há pregadores mentirosos dizendo que você recebeu Jesus Cristo, você não vai mais sofrer. Que Deus não vai deixar a igreja ser atingida. Isso é mentira, amados. A igreja do Senhor tem fé para sofrer. A igreja do Senhor tem fé para encarar perdas. Tem fé para continuar, mesmo com lágrimas, continuar caminhando e semeando. A igreja do Senhor tem fé para dizer, se eu não colher hoje, eu deixo uma herança de fé a pessoas que eu gerei em nome do Senhor, como salvas em Jesus Cristo. Elas vão colher, e se eu não colher, meus filhos colherão, para a glória do nome do Senhor. Nós não podemos ter atitude egoístas de dizer eu tenho fé só para questões egoístas dos nossos próprios corações. Não é essa a característica do povo de Deus. Entende? Não é essa a característica. Então é necessário nós termos essa maturidade, porque quando amadurecemos é que tomamos posse da herança do Senhor nas nossas vidas. Uma confiança inabalável em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, conforme eu falei, o escritor de Hebreus, ele salta o tempo no deserto. Ele não menciona como um tempo de fé. Eu espero no Senhor que eu e você, amados e amadas, se tivermos que atravessar o deserto, seja para ficar registrado o aperfeiçoamento da fé e da promessa que houve na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então veja bem, pela fé, esse povo se tornou forte. Que coisa mais linda. Pela fé, você e eu nos tornamos fortes, em toda e qualquer circunstância. Pela fé, eles venceram o fogo. Pela fé, receberam promessas. Tiveram filhos ressuscitados por Deus. Lembra disso? Pela fé, mulheres receberam seus filhos ressuscitados, né? Ali, nós vemos pela história e aconteceu. Pela fé eliminaram gigantes. Pela fé da fraqueza tiraram força. Como é isso, meu Deus? Isso é sobrenatural, igreja. Tirar força da fraqueza é algo sobrenatural, só pelo Espírito de Deus que tiramos da fraqueza força. Outros suportaram escárnio, açoites, algemas, prisões, apedrejamento. Foram provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Foram peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, muitas vezes pelas covas, pelos antros da terra. Homens, a palavra do Senhor diz, né? Homens dos quais o mundo não era digno deles. Meu Deus. Sabe, ter um testemunho a ponto das pessoas falarem, o mundo não é digno de você, minha filha. O mundo não merece ter você aqui. Sabe, ter um testemunho dessa maneira. O mundo não era digno deles. Tudo isso eles obtiveram em todas essas questões, um bom testemunho pela fé. Contudo, diz a palavra do Senhor, que eles não obtiveram a concretização da promessa, porque a promessa se concretizou em Jesus Cristo e em nós. Ela é aperfeiçoada. A promessa do Senhor, desde Abraão, se concretiza em Jesus Cristo e em nós, hoje, ela é o quê? Aperfeiçoada. De maneira nenhuma nós podemos fazer isso desmoronar.
Há muitas pessoas, líderes, que estão envergonhando isso, fazendo as pessoas descrerem. Eu vejo pessoas na internet, na mídia, chorando, pedindo oferta. Tem que chorar arrependido dessa vergonha toda. Meu Deus, amados, quando eu olho isso, eu sinto tanta indignação, tristeza. Tem que chorar arrependido de pecados, conforme o profeta Joel falou. Anciãos, venham, nesse tempo de calamidade, olhem para a nossa nação, chamem ao povo para se voltarem a Deus. Noivos e noivas, saiam da recâmaras, ou seja, deixe as suas prioridades e se voltem para Deus. Diz, tragam as crianças de peito, ou seja, não deixe as crianças fora disso, as crianças têm que vir ao Senhor. E aí ele diz, sacerdotes, chorem. Chorem e clamem, poupa o teu povo, ó Senhor. Há muitas pessoas chorando é de safadeza mesmo, prostituindo os altares, tornando a palavra de Deus como uma brincadeira, sem temor, sem vida de santidade, afundados no seu egoísmo, interesses próprios. Devia chorar, era arrependido de seus pecados. Temos dentro da nossa nação inimigos de nós mesmos. Como falou aí uma pessoa na mídia com muita sabedoria, dentro do mesmo barco e fazendo afundar, sem um pingo de consciência, sem um pingo de discernimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados e amadas, e nos ajude nesse tempo. Olha, eles não obtiveram a concretização da promessa, porque a promessa se concretizou em Jesus Cristo e é aperfeiçoada em nós. É conosco que tudo isso se concretiza. Eles creram sem nos ver. Abraão te viu? Não, mas você era uma promessa na vida dele. Dizendo que ele foi denominado pai da fé, pai de multidões. A tua descendência, Abraão, você não vai poder contar como estrelas no céu, como não se pode contar a areia do mar, nas praias do mar. Assim é a tua descendência no meio. Um desses grãozinhos é você e sou eu. Ele creu e foi considerado um homem justo pela sua fé. Ele creu sem te ver. Nós hoje precisamos crer ainda nas coisas que não vimos e confiar nessas questões. Eles creram sem nos ver. Não era visível para eles, mas eles creram como se fosse algo palpável. E nisso obtiveram um bom testemunho, agradaram a Deus e deram até as suas vidas. Foram mártires, crendo que hoje nós receberíamos a promessa. Creríamos, seríamos salvos pelo Senhor, mesmo sem ver. A palavra do Senhor diz que Abraão desejou ver. Muitos desejaram ver os nossos dias e não viram, mas creram como se tivessem em suas mãos. Às vezes, amado, olha só, a gente fala algumas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, quando eu chegar no céu, eu quero falar com o apóstolo Paulo. Né? Ou quando eu chegar no céu, vou perguntar para João o que foi que ele viu em Apocalipse, que o anjo disse, isso você não vai escrever. Eu vou perguntar para ele o que foi que ele viu. Eu quero ver João, eu quero ver o apóstolo Paulo, né? Eu quero conversar com Pedro. Tem uns que falam assim, rapaz, eu vou puxar a orelha de Adão, né? Porque Adão, né, não foi firme no que Deus tinha falado para ele, se deixou enganar pela serpente. Tem gente que diz, se eu pegar Eva, menina e tudo, né? E outros dizem, eu quero ver Abraão, o pai da fé. Olha aqui o que eu vou dizer para você. Eles é que querem te ver. É eles que querem nos ver, amado, quando a igreja triunfante
estiver entrando no céu, eles que vão dizer: olha, Paulo, Abraão, Pedro, venham ver a concretização da promessa. Está aqui o que nós não vimos. Eles creram, venceram, estão entrando, estão chegando. Está aqui o aperfeiçoamento de tudo que nós cremos. Oh, meu Deus, amados, eles que querem te ver, porque nós cremos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por tudo que ficou registrado. Graças a Deus pelas promessas que nos sustentam na força do poder do nosso Deus. Eles que querem nos ver, eles que vão, meu Deus, dizer: meu Deus, está aqui a realidade. Olha, veja bem, nós somos a concretização do passado no futuro deles, que é o nosso presente. Hoje nós temos uma chance tão linda de, no meio de tudo isso, obter um bom testemunho que fale ao mundo e que vai gerar outras pessoas que também vão fazer parte da igreja triunfante, que vai adentrar o céu pela fé para a glória de Deus. Então, amados e amadas, apraz a Deus abençoar os que creem com toda sorte de bênção. Às vezes, o nosso Deus toma para si os que creem. Isso é normal e agradável ao Senhor. O Senhor fica feliz em tomar para si os que creem. E às vezes a gente fica com tanto egoísmo: não, Senhor, não leva. Sabe, Ele traz para si, para o seu seio, porque nós somos o grande amor da vida de Jesus. E os que creem, Ele ama, muitas vezes Ele toma para si. E isso é agradável, isso é tão bom para o seu coração. Então, amados e amadas, a fé que nós herdamos é a marca de um povo, veja bem, muito antigo, que vem desde Abel. Uma fé que vem sendo transmitida de geração em geração, vem sendo anunciada há milhares de anos, que nunca será apagada. Há pessoas que dizem: olha, vai chegar um tempo que a Bíblia vai ser tirada de nós. Ainda assim a fé não será apagada se for tirada. Nem anjos podem apagar, nem demônios, nem poderosos, nem todo engano do mundo pode apagar essa fé. De maneira nenhuma, milhares de anos tem sido transmitida. É uma fé apoiada na própria revelação de Deus, sustentada pela força do seu poder, sustentada pelo Espírito Santo que age em nós. Essa fé é uma linda herança. Nunca, nem poderosos, nenhuma ideologia poderá apagá-lo. A nossa fé vai permanecer até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Amém, igreja? Então diga isso comigo: a minha fé vai permanecer até que o meu Senhor venha me buscar. Amém? Para a glória de Deus. Então nós temos hoje, falando dessa herança da nossa fé, hoje nós temos os desafios atuais que nós atravessamos. Nós estamos atravessando hoje um grande desafio na história da nossa nação, na história do mundo. O mundo abalado, nossa nação abalada, na iminência de morte, na iminência de vermos a questão da morte. Ontem o irmão Bruno estava falando, que a esposa dele falou: amor, se algum de nós pegar esse vírus, e ele até falou assim: quando um de nós pegar, há uma questão de estatística que ou cedo ou tarde vai ser como uma gripe, todas as pessoas vão ter que encarar esse vírus. A questão toda é a questão da saúde, que tem estrutura para nos atender, para poder nos socorrer. Então nós estamos aí na iminência, é uma pandemia, que já se generalizou no mundo, está do nosso lado, está nos nossos vizinhos, nossos amigos, está na nossa família. Hoje eu estou aqui falando para você, o meu irmão está na iminência de ir para a UTI em Porto Velho com esse vírus. Está, hoje bem cedo,
Quando eu falei com ele, ele disse, eu estou com mais dificuldade. A partir daí ele não falou mais nada. Eu estou com mais dificuldade. Ontem eu conversei com o médico e ele falou, nós vamos atravessar um vale, minha filha. Porque o pulmão dele está muito comprometido. Nós vamos atravessar um vale. E essa semana, nós vamos atravessar um vale. E eu peço a você, e eu falei com ele que estou orando. E o pessoal da saúde, e aqui eu me refiro a você também que trabalha na área de saúde, estão exaustos, estão estressados, muita demanda, poucos servidores da área de saúde, a cada dia baixa nos servidores da saúde, uns contaminados, afastados, outros partiram, porque tiveram que atender pessoas, encarando, foram contaminados e contaminadas. E eu tenho clamado, falei para o doutor, para o médico, que eu tenho clamado, dado cobertura às suas vidas, que Deus lhe dê ânimo, renove suas forças, cubra com o sangue de Jesus, guarde suas vidas, suas famílias. Nós precisamos demais do pessoal da saúde nesse tempo. E aí, quais são as nossas armas? Elas são espirituais, de oração, de jejum, de clamor. Nós podemos clamar, Deus se move na terra em resposta à oração. Pela fé nós podemos clamar, Senhor, libera uma palavra sobre esse mundo, dê ordem aos ossos secos para viver, gere vida, manda um fogo, consuma esse vírus. Nós podemos clamar, amados, por fé. E por fé nós podemos atravessar todas as questões que forem necessárias, para a glória de Deus. Nós podemos atravessar, porque a nossa fé ela tem um firme fundamento em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Olha bem o que eu vou dizer para você. Diante desse desafio, da iminência de morte, da falência na área econômica, que ainda vai apertar mais a área econômica, mas já temos muitas pessoas desempregadas. Tem pessoas já declarando, a minha empresa está falindo, vai falir, vai fechar dessa maneira. O que é que eu preciso fazer, o que é que eu posso fazer? Quando os que governam não sabem o que fazer. Às vezes eu vejo pessoas criticando aí nas redes sociais, amados. Em nome de Jesus tenha discernimento. O mundo não sabe o que fazer. Então eles estão tentando. Tenta de um lado, tenta para o outro. Isso deu certo, isso não deu certo, aqui errou. Claro, quando nós estamos tentando, há muitos erros. Há pessoas crentes, sem discernimento, fazendo papel de tolo, criticando tudo na mídia, mandando ver, eu queria ver você governando um país numa situação dessa. Se é bom demais, se levante para governar um país e dar uma solução a esse mundo. São tantas questões que nós precisamos discernir. Nós estamos aí, olha, quando os que governam não sabem o que fazer, então a nossa fé deve falar ao mundo. É a nossa fé que vai dar uma palavra de esperança a esse mundo. A nossa fé, como a de Abel, que foi o primeiro mártir, ele foi morto porque pela sua fé agradou a Deus. E mesmo morto, a palavra do Senhor diz que o seu testemunho fala ainda hoje. É assim que a sua fé e a minha fé deve falar ao mundo. E ainda que eu e você venhamos a partir, que o nosso testemunho fale ao mundo, para a glória de Deus. A fé que nós herdamos, ela é operante. Veja bem, é uma fé de atitudes, de comprometimento com o reino de Deus. Não é uma questão apenas de dizer, ai, você não tem fé, eu tenho fé, e você não tem fé. Não é isso. Não é só uma expressão de dizer eu tenho fé, mas ela é operante, é uma fé de atitudes, é uma fé de comprometimento com o reino de Deus. Todas as aflições, tribulações, são para o nosso aperfeiçoamento. É uma escola de Deus. A nossa vida é uma escola. É a escola de Deus para nós. Então o que eu estou dizendo a você, as aflições, as tribulações, as dores, o sofrimento, tudo que nós atravessamos é para o nosso aperfeiçoamento.
Hebreus está dizendo que sem nós, a fé dos nossos irmãos e irmãs para trás não é aperfeiçoada. Então é em você e em mim que é aperfeiçoado. E o que nós atravessamos agora é para o nosso aperfeiçoamento. Veja bem, então aprofunde com Deus, vá fundo com Deus, vá fundo na palavra. Não perca tempo se preocupando, corra para o Senhor. Vire madrugadas com o Espírito Santo de Deus. Ore até aprender a orar. Ore até sentir o céu com você. Ore até sentir sobre tudo isso, andando sobre as ondas. Como Pedro que afundando, salva-me Senhor, mas depois andou sobre as ondas para chegar no barco. Que o pastor Kilson até falou que a palavra não diz que Jesus puxou Pedro ali e saiu com ele no colo, ou então saiu nadando, encarando as ondas, como eles andaram juntos para entrar no barco. Então nós podemos muito bem clamar: salva-me Senhor de tudo isso, me ajuda nas minhas fraquezas, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram. E depois andar sobre as ondas para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então a fé que nós herdamos, ela é operante. É uma fé prática. As nossas atitudes de fé é que dão um bom testemunho. Veja bem, amados. Ou então você acha que seria lindo escrever a seu respeito hoje, a respeito da sua fé? E aqui eu vou provocar você um pouco, você que está aí em casa, eu vou provocar você um pouco agora. Você acha que seria lindo escrever a respeito da sua fé, dizendo aqui, olha, a Helenilda pela fé, a Josiane pela fé, a Jaquilane pela fé, o Reginaldo pela fé, iam ao templo. Ai, que coisa linda, só pela fé mesmo para ir ao templo. Olha, pela fé ouviam belas pregações, porque pela fé ouviam belas pregações. Você acha que seria lindo escrever isso? Você acha, Cleucimar, pela fé o Cleucimar ouvia lindos louvores. Precisava de fé para ouvir lindos louvores. Acessar o YouTube, né? Ouvir ali músicas. Pela fé o Bruno leu livros. Olha, pela fé o pastor Kilson lia muitos livros. Pela fé comprou roupa nova para ir no culto, se mostrar para os outros. Pela fé, você acha que seria lindo escrever isso a seu e a meu respeito? Que fé é essa, amados e amadas? Pela fé, a pastora Luciana teve várias bíblias de estudo, outras de outra cor, da capa. Pela fé, precisa de fé para isso, amados. Pela fé, o Albuquerque foi líder do ministério. Pela fé, a Jennifer foi líder da sociedade de mulheres. Pela fé, né, foi da federação. Pela fé, reuniu online. Pela fé, gravou os cultos. Vocês acham que é lindo escrever isso sobre nós? Tinha ou não tinha que acontecer alguma coisa para nos provocar a exercitar a nossa fé, igreja? Alguma coisa tinha que acontecer para nós sermos provocados a viver por fé, a sermos aperfeiçoados, para que se concretize as promessas sobre nós. Pela fé encararam leões, passaram pelo fogo, mataram gigantes. Pela fé sofreram escárnios, dor, algemas, prisões. Tem pessoas assustadas. Cuidado para não notificar a igreja. Cuidado para a igreja não ser multada. Pastor não ser recolhido, preso. Nós podemos até atravessar isso, amados, pela fé para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos atravessar muitas coisas, vão mentir a teu respeito, ao meu respeito. Quando vocês verem isso acontecendo, alegrem-se, porque os profetas que viveram antes de vocês viveram tudo isso, e os irmãos de vocês espalhados no mundo estão sofrendo as mesmas dores, diz a palavra do Senhor. Você acha que é lindo continuar o livro de Hebreus falando da sua fé, sim ou não? É algo para refletir mesmo. Estou trazendo e estou provocando você para... Nós precisamos acordar.
nós precisamos exercitar. Ontem até o nosso bispo ligou para orar comigo. Ele falou: pastora, como está o seu coração? Está doendo, amados. Quando o meu irmão fala, eu não consigo respirar pela mensagem, é como se doesse em mim. Eu puxo a respiração e dói dentro de mim. Eu falei para ele: mas eu não tenho ilusão que como igreja não vou passar por perdas, por sofrimentos. Eu tenho uma fé firmada que o nosso Deus é Deus para curá-lo, para levantá-lo daquele leito, para fazê-lo um novo homem, mas sei também que pode não acontecer isso. E nós não podemos ser meninos na fé, de ficar: Deus faz com que eu pare de sofrer, meu Deus faz o que eu quero, me alivia logo. Nós precisamos ter fé para viver, para morrer, para sofrer, para sorrir, para cantar e para chorar. E no fim de tudo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então eu digo a você, alguma coisa ia mesmo acontecer, para que o relato da nossa fé não seja uma vergonha, mas seja o aperfeiçoamento do que foi plantado antes de nós. Há pessoas tão inocentes, amados, achando que tem uma nova revelação hoje, porque algumas coisas começaram a acontecer na sua igreja, desprezando toda a estrutura para trás, pisando, envergonhando, maldizendo. Sabe o que acontece? Está colhendo hoje o que muitos plantaram e não reconhece isso. Muitos plantaram, com lágrimas, com oração. Eu estou de pé hoje aqui. Sou uma mulher que creio porque pessoas me ensinaram. Pessoas me discipularam. Eu fui chamada por Deus na igreja metodista. Eu conheci o amor do Senhor. Deus me deu pela sua misericórdia uma fé que transformou a minha história, a minha vida. Eu estou de pé hoje no meio dessa dor, porque eu sei em quem tenho crido, e você também. Há muitas pessoas nessa terra enlutadas. O que é número para nós é um pai de alguém, é a mãe de alguém, são filhos de pessoas. A nossa fé deve falar a esses corações. A nossa fé deve consolar os corações. A pessoa que ora pelo Espírito, ela mesma se edifica pelo poder do Senhor. Alguma coisa ia mesmo acontecer para sermos aperfeiçoados nessa fé, para a concretização da promessa, em nome de Jesus Cristo, sobre a sua igreja. Para que possamos subir naquele dia como a igreja triunfante para a glória eterna e nunca para a vergonha eterna. Então eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, porque profetizar é isso, amados. Profetizar é proferir e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida e seu coração. E eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. E no nome do Senhor, você será a igreja triunfante que vai subir. Aqui Paulo, João, todos os discípulos, profetas, patriarcas, até Abel, que morreu por ter agradado a Deus. Ele vem correr para te ver, porque eles sem você não foram aperfeiçoados. Bendito seja Deus. Vamos orar, queridos. Fica de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar também. Nós vamos orar, louvar. Eu vou impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Dizer a você que nós temos aí nos esforçado para nutrir a igreja com a palavra do Senhor. Toda quarta-feira nós temos aí a palavra oportuna. É um tempo de você, ela é bem rápida, vai no máximo 20 minutos, para você juntar a sua família, assistir a palavra oportuna, compartilhar, orar, cantar um louvor. Também não leva meia hora para fazer isso. Faça isso com a sua família,
Em nome de Jesus Cristo, eu não quero escrever aqui heróis da fé, né? Assistiu vários filmes no período da quarentena, comprou até a Netflix, não sei nem se compra Netflix, para poder, Bruno? Né? Para poder assistir vários filmes. Não, isso não vai para a galeria dos heróis da fé, não, meu filho. Une a sua casa, como a fé de Noé, e salve a sua família, no nome de Jesus Cristo. Contribua, facilite a salvação da sua família, para a glória de Deus. Na sexta-feira nós temos aí a célula online. Eu espero que todos e todas estejam compartilhando, aprendendo essa palavra. Ela vai para a palavra oportuna, ela vai para a célula exatamente para ela ser confirmada nos nossos corações. Cada vez que a gente fala sobre ela, Deus abre novos horizontes para que nós possamos aprofundar cada vez mais, né? No nome de Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela sua vida. Amém? Vamos louvar e aí eu vou orar e vou impetrar a bênção sobre você. Louve aí em casa como você está. Louve. Eleve o seu coração ao Senhor. Diga ao Senhor: Pai. Talvez você precisa falar assim: eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Talvez você precisa dizer: Senhor, eu ainda não pode ser escrito a meu respeito, mas a partir de agora, que fique registrado que em mim a promessa é aperfeiçoada. Em mim a promessa é concretizada e a fé é aperfeiçoada. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu continuo essa carta, continuo essa história. Em nome do Senhor Jesus e pela fé, eu sou a igreja triunfante, que vai adentrar os céus pela fé, para a glória do Teu nome. E arrependa-se, se tudo que tem para escrever hoje é que você ia ao templo, ouvia sermões, ouvia louvores. Se tudo que você tem para escrever é a roupa que comprou para ir no culto, o sapato que usou, se foi só isso, amados. Não, mas hoje a fé operante muda essa história para a glória de Deus. Terá muitas coisas lindas e fortes para ser escritas a seu respeito. No tempo que o mundo se abalou, que a nação se abalou, governantes não sabiam o que fazer, a minha fé falou ao mundo para a glória de Deus. Amém? Então já eleve o seu coração em oração. Enquanto louvamos, se louve e vá orando e vá falando com o nosso Deus. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Que és e que virás, seguro estou, não me
que tu és fiel, Senhor. São fiéis as promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Senhor, que tu és fiel, Senhor. Ouve teu coração. Declare com sinceridade. Oh, meu Deus. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Meu Deus. Jesus, o teu nome é grande, tão alto, tão forte, poderoso. Só em ti, Senhor, confiamos. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoe a falta de fé. Perdoe-nos quando temos uma fé tola, carnal, egoísta, que nem chamo de fé, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a ter a fé apoiada na revelação que o Senhor fez de si mesmo ao longo da história, mostrando através de homens e mulheres, papai, que pela fé obtiveram um bom testemunho, atravessaram tantas coisas, venceram, perderam, choraram, sorriram, continuaram com lágrimas, recomeçaram muitas vezes, tiveram baixas muitas vezes do seu povo, às vezes a cidade destruída, templo derrubado, muros caídos. Pela fé recomeçaram, porque apalpavam a promessa invisível como se tivesse em suas mãos, porque creram que hoje nós estaríamos salvos no Senhor se eles perseverassem na fé. E sem nós, eles não são aperfeiçoados, papai. A promessa se concretizou no Senhor Jesus e se aperfeiçoa hoje a fé através, Pai, das nossas atitudes, na nossa fé que fala a este mundo para a glória do Teu nome.
como os discípulos disseram, papai, aumenta-nos a fé. Senhor Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a continuar, ajuda-nos a semear no meio de lágrimas, para voltar sorrindo com a nossa recompensa. Ajude-nos a guardar firme o depósito até o dia perfeito, como igreja triunfante adentrar o céu. E os nossos irmãos e irmãs que estão diante do trono vão se alegrar vendo a igreja triunfante, sabendo que o que eles acreditaram sem enxergar, os seus olhos verão a igreja do Senhor adentrando o céu para a glória do teu santo nome. Por fé, meu Deus, nós apalpamos o que não vemos como se estivesse aqui seguro em nossas mãos, para a glória do Senhor. Muito obrigado. Com essa palavra eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada um e cada uma que pode nos ouvir nesse momento, para louvor e honra do teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Meu Deus, graças a Deus, no nome do Senhor Jesus. Receba a bênção sobre a tua vida, querido, e o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E graças a Deus. As saídas, né, amados, tem que ser coordenadas, tá? Primeiro de trás, pastora Antonieta. Um abraço, um prazer tê-la conosco, minha joia. Em nome do Senhor Jesus, Ele te abençoe e te guarde, você e toda a sua família. Amém? Amados, vai em paz e vai saindo aos poucos, tá? Por favor, sem tumultuar. Com a graça de Deus, o Senhor guarde a tua saída e tua chegada na sua casa, para a glória do seu nome. Um beijo grande da pastora em cada um e cada um. Só em ti confio, fiel para sempre é a tua promessa.